Hoje é sábado, dia 23 de março de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no sábado da quinta semana do tempo da Quaresma. Pediram um sinal para Jesus. E quando tiveram, recusaram obstinadamente, porque o foco era que Jesus incomodava e devia morrer. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto proposto para a nossa meditação neste sábado é do Evangelho de São João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e constataram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão nosso lugar santo e nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para a região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje está focado naquele sinal da ressurreição de Lázaro. Um sinal que Jesus deu e que os judeus estavam pedindo tanto: mostra-nos um sinal. E esse sinal não podia ser manipulado. Então, eles tinham só uma opção: acreditar que Jesus era Deus. Mas eles não quiseram acreditar e procuraram então uma outra saída: tramar a morte de Jesus. É nesse contexto que se desenrola o evangelho que nós ouvimos hoje. Os judeus pedem um sinal, o sinal da ressurreição de Lázaro é claro, mas eles não querem, preferem matar Jesus. Porque a presença de Jesus incomoda e preocupa que tirasse deles o poder religioso, o poder político. Eles se reuniram para analisar o que fariam com Jesus. Jesus que incomodava tanto. E se eu, ou se você, estivéssemos lá naquela reunião, como é que nós iríamos nos comportar? Será que a gente também pensaria do mesmo jeito? Também apoiaria a morte de Jesus? Mas também essa pergunta trazida para o hoje da nossa vida deve nos fazer pensar:
será que nós não continuamos, entre aspas, tramando a morte de Jesus? Por causa da nossa maldade, do nosso orgulho, da nossa soberba, de tantos males, de tantos pecados que cometemos. Olha bem no Evangelho, a maldade era tanta que eles não chegaram nem a dizer o nome de Jesus, apenas dizer, esse homem é perigoso, esse homem está incomodando. Um outro ponto que nos aparece no Evangelho de hoje é que Caifás diz, pouco importa o que Jesus faz ou não, o que nós precisamos é que ele morra. Mas o evangelista faz recordar que Caifás, embora tenha falado isso com maldade no coração, ele, na função de sumo sacerdote, foi usado por Deus para que aquilo fosse uma profecia. A profecia de que um só pode morrer no lugar de todos para salvar a todos. E essa era a grande missão de Jesus. Dado o pecado do ser humano, Deus não queria que toda a humanidade fosse condenada à morte. Jesus veio, assumiu a nossa humanidade, a nossa história, para morrer e pagar o preço do nosso pecado, para nos resgatar. Então, Caifás pronuncia uma sentença de condenação, mas sem querer faz uma profecia, sem ele querer, mas Deus agindo, faz uma profecia sobre a dimensão salvífica da morte de Jesus, que serviria para os judeus, que serviria para a nação e que serviria para todos os filhos de Deus dispersos pelo mundo inteiro. Uma lição que a gente ainda tira disso aqui é que Deus sabe tirar bom proveito até da nossa miséria e do nosso pecado. Porque Ele nos quer salvos, Ele quer a nossa vida e a nossa redenção. Senhor Jesus, que sofrestes por nós, morrestes somente vós, para pagar o preço do nosso pecado, para nos resgatar. Te pedimos, Jesus, que esta salvação nos alcance, nos traga a libertação e a vida. Transforma, Senhor, o nosso coração e não permita que a maldade, que a soberba e que tantos males cheguem até nós. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.